Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Renovation Cast. É muito bom ter você aqui conosco para a gente fazer um papo que vai abençoar a sua vida, a nossa vida. E é sempre muito bom estar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a uma colaboradora nossa, que é a English with Dabney. Se você quer falar inglês de maneira fluente, vai lá nos comentários aqui, vai lá na descrição desse vídeo, tá lá o Instagram dela, fala com ela porque ela vai te ajudar bastante. E eu já quero aproveitar e pedir, se você tá assistindo esse podcast, curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal Ressurreição Pombos e também estamos nas plataformas digitais de áudio, Spotify e o Deezer. Você vai encontrar lá no Spotify e no Deezer Renovation Cast. Você vai botar lá Renovation Cast, você vai achar esse podcast que vai abençoar a sua vida. E também aqui estou com o nosso co-host, Ícaro Opa, Moura. Seja bem-vindo, meu irmão. obrigado, pastor. Tamo junto aí, mais um episódio gratificante para levar a palavra do Senhor e renovar a mente e o espírito aí de todos os ouvintes, de todos os telespectadores, de todos que Amém, estão aí amém, escutando esse podcast maravilhoso, esse amém. projeto maravilhoso da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. Gente, vou apresentar aqui nosso convidado de hoje. É um conhecido nosso aqui, da nossa terrinha aqui de Pombos. Para quem não é de Pombos, venha conhecer. Então o nome dele é Diácono Everton Vinícius. Ele é da Episcopal Carismática de Vitória Santo Antão, a catedral da Catedral Pedra Viva. Tem 4 anos já como diácono. O nome da esposa dele é Luciana. Tem filhos Alice, Mateus e Lucas. É isso mesmo? E empresário aqui da nossa terra. Seja bem-vindo, o irmão diácono pastor Everton Vinícius. Amém, meu irmão. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês, com muita alegria. Louvo a Deus por isso, por essa Amém. oportunidade. Amém, meu irmão. Os convidados de aqui, pastor Everton, a gente sempre gosta de começar com uma primeira pergunta para conhecer como é que. Quem é o diácono Everton, o pastor Everton? Como é que ele conheceu esse caminho aí de diaconato? Como é que se transformou essa metanoia? Como é que foi esse movimento aí para buscar esse caminho aí de diácono? Pois é, eu sou, até uma certa idade, né, 10, 12 anos, eu fui à Igreja Católica Romana, né? Fiz primeira comunhão, mas já com um sentimento diferente, algo que não dava para continuar dessa forma. E eu recebi um convite para o culto do amigo na Presbiteriana. Então eu aceitei o convite e passei uma boa parte da minha juventude como presbiteriano. Aí, com a idade chegando, fui namorada, conheci a namorada, Luciana, que foi desde jovem, que a gente se conhece. E a gente casou e eu fui e recebi o convite do cursilho, em 2010. O quanto esses eventos são importantes, né? Muito, muito importante. São eventos extraordinários. Mudou realmente a minha forma de pensar, de ver, daquilo que realmente aquilo que estava sendo falado no meu coração foi revelado no cursilho. Aí eu fiz em 2010 o cursilho, passei a frequentar a igreja episcopal carismática. Aí fui instituído acólito, depois de alguns anos, ministro comissionado. Mas o que seria esse primeiro aí que tu falou? Já a Acólito pessoa que é não um sabe. coroinha. Coroinha, Coroinha. né? Ah, Conhecido entendi. como coroinha. O acólito serve no altar, né? Aí fui instituído acólito, passei 2, 3 anos. Certo. Aí fui convidado a ser ministro comissionado. E já tá no altar, já podendo falar um pouco da palavra, participar de liderança. E uns 2, 3 anos também, aí recebi o chamado para ser diácono, ser ordenado diácono. O Evertinho, me diz, eu falo Evertinho, gente, porque ele é aqui na nossa cidade, tem uma intimidade, ele é conhecido também como Evertinho, um Isso. empresário aqui da cidade. Evertinho, essa parte, essa tua história dentro da igreja episcopal, essa trajetória, influenciou muito na tua vida pessoal, na família e como empresário também? Influenciou a vida pessoal principalmente. A gente tem em casa, até a gente já chama atenção até para esse convívio nosso, porque minha esposa é católica romana. Ah, tá, Ela, Ainda hoje. ainda hoje, ela faz missa Certo, diária na Canção Nova. certo. entendi. E eu sou da Igreja Episcopal Carismática, mas a gente conseguiu, assim, mesmo com doutrinas diferentes, mas a gente conseguiu ver que o caminho, a direção é a mesma, mas assim, não é uma dificuldade, mas a gente tem que estar junto, tem que estar conversando, tem que estar para poder não deixar que isso cause algum tipo de discórdia. Mas
graças a Deus, influenciou na minha vida pessoal e empresarial também, porque eu tento levar tudo. E essa questão de vida secular, eu não concordo muito, não. Acho que o cristão, ele é cristão. Igreja, fora da igreja, no trabalho. O que ele tem que ser autêntico e onde tiver. E os nossos filhos, os três vão comigo para a igreja. Estão comigo. Aí, mas assim, veio de uma forma realmente para clarear a minha mente, assim, abrir a minha forma de pensar, o que eu vivia antes e o que eu vivo depois da igreja. Mesmo eu sendo assim, tranquilo, sempre fui muito caseiro, eu até brinco assim de que Deus me protegeu. Eu acredito que eu era tão fraco na Entendi. questão que Deus me protegeu. Não, deixa ele pro mundo, não, que se ele for, ele vai. Entendi. Mas, Entendi. graças a Deus que. Então, Everton, assim, tu falou que se converteu assim pela igreja presbiteriana, não foi isso? Tu tinha quantos Isso. anos de idade, mais ou menos? Em torno de 13 anos. 13 anos. Então, assim, 13. meio que não conheceu muito o mundo, né? Foi muito para o mundo, não Não, experimentou muito. isso. Foi muito, E graças a Deus. Foi realmente, eu acho, uma proteção mesmo de Deus. Ó, vou te colocar já aqui, porque eu sei que para enfrentar esse mundo tem que ser muito forte. é verdade, é verdade. Ô, Essa pastor, força. eu queria perguntar a ele sobre se teve algo de diferente. Ele falou sobre a vida secular, onde o cristão realmente tem que ser cristão em qualquer lugar que ele esteja, como um empresário, como um pai de família, como um empresário, como um amigo, na academia, em uma pelada, enfim, entre amigos. Mas eu queria perguntar, Evertinho, se teve algum momento na sua vida que foi impactante, fora esse cursilho, depois que o Senhor escolheu esse caminho de servir na obra do Senhor. Se teve algum momento como empresário que influenciou, que meio que realmente pesou, enfim, teve algum momento impactante na sua vida, nessa Teve, trajetória? até recente, se for nessa que eu tô Opa, entendendo, na questão de eu ter a vida cristã e ter que colocar ela em choque. que as pessoas já olham com outros olhos, né? Mas olha, eu recebi uma proposta, um rapaz chegou lá, e ele trabalha com medicamentos que só é liberado com a justiça. É o plano de saúde que paga, então ele tem que ter uma ordem judicial para que a empresa libere, e isso através da farmácia, como se Entendi. fosse o que está fornecendo, né? O fornecedor. E ele veio dizer assim, ó, eu tenho uma caixa reserva, ainda que eu ganhei de um amigo, que o parente faleceu, mas eu, assim, se você puder, você me diz, você consegue uma nota para liberar esse valor. Só que você me ajudaria muito, porque eu preciso tudinho, mas não seria algo correto. Eu teria que uma nota fria. Isso, a famosa nota fria, Seria né? nota fria. Uhum. Era um amigo, conheci assim, eu não sei por que isso agora, mas Cara não dá. conhecido já e uma Pesou, pessoa pesou que porque assim, eu teria que, se eu fizesse isso para ajudar, mas que tipo de ajuda seria essa? Não estaria não correto. seria para o bem, né? Não seria para mim. Dessas coisas que a Essas gente coisas enfrenta no dia a no dia a dia, dia. como empresário, Isso. como amigo. Ô, Evertinho, tu já presenciou um momento de poder ajudar ou evangelizar ou a palavra, na forma da palavra, tu já momentos no teu estabelecimento de sair do modo empresário e ser um diácono ou vice-versa? Já, até com os colaboradores também já aconteceu isso, até de uma chegar para mim e dizer, acontecer coisas com outros empresários, assim, dificuldades, coisas difíceis de fazer, ela olhar para mim e dizer assim, não acontece com a gente, porque o Senhor vive em oração, né? Amém. Aí eu disse, amém, Amém. amém, Amém. realmente, mas assim, de clientes, aconteceu um caso, e uma moça até tava com um rapaz da igreja comigo, tava na farmácia, ela chegou e ela teve uma maneira, um comportamento diferente, um comportamento um pouco fora do normal. E a gente até chamou para orar, levou para dentro da escola porque ela estava. Aí pensou que tinha alguma coisa mais espiritual. Espiritual. Aí, mas a gente orou tudinho, mas não passou daquilo ali. E outra Amém. foi uma moça que queria tirar o filho. Ela foi buscar ajuda da gente para querer tomar alguma coisa para abortar. Entendi. Aí, nesse dia, foi eu e minha esposa. Esse dia foi muito, muito impactante para a gente, porque ela
foi eu e minha esposa, levou ela para dentro da sala, do meu escritório, e hoje eu vejo a menina tem 8 anos, eu acho. Amém. Oito Glória a Deus. anos. Glória a Deus. E ela Amém. não tirou. E ela depois foi lá mostrar a gente. Amém. Se eu tivesse assim, naquele momento de dificuldade, vem a notícia impactante, né? Acho que ela não pensou direito, aí, mas graças a Deus que ela foi para lá. Amém. É Foi verdade, direcionada é pra lá. verdade. Pastor, a gente queria saber assim, para quem também, para comerciante, para quem não só comerciante, mas para todo cristão, a gente sabe que o nosso país, a nossa sociedade, o nosso estado, o nosso município, existe uma alta carga tributária. Então, quem não paga os tributos é como se saísse na frente daquele que é o certinho, né? Então, para um comerciante, isso é muito difícil. Você ter que lidar com uma concorrência que joga de maneira desonesta. Então, vai Isso. ter, por exemplo, o nosso pastor aqui, ele tem farmácia. Então, uma pessoa que trabalha no ramo de farmácia vai ter um que vai estar sonegando imposto, vai conseguir botar o remédio preço lá embaixo Isso. e você vai ter que botar um preço que seja justo para você tirar os seus encargos. E como é que você lida com isso, você sendo cristão, você sendo realmente uma pessoa crente de Cristo, para não ser tentado a cair nesse engano? Nesse engano. Realmente, olha, isso foi motivo de gabinete uma vez com o Dom Fred. Quando eu começou a pesar, porque assim, a nossa farmácia, eu tenho 54 anos aqui. Veio do meu, quer dizer, tem mais, são 112 anos. Desde que fomos ainda era só uma rua, que era do meu tio-avô, aí veio pro meu avô, aí pro meu pai. Aí quando passou pro meu pai, veio como farmácia moderna. Aí contando de farmácia moderna do meu pai, para mim são 54 anos aqui. E assim, a gente era só, depois abriu outra há uns 20 anos atrás, mas até então tava tranquilo. Mas quando começou a vir a concorrência e realmente agir de forma desleal, é complicado. É complicado. Foi motivo de gabinete de Dom Fred, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar trabalhar dessa forma. Eu tenho que ter um preço que eu cubra meus custos, porque eu não vou sonegar imposto. Eu faturo tudo. Minha empresa, meu sistema, é tudo faturado, tudo Amém. direitinho. E perguntei, Dom Fred, o que eu vou fazer? Ele fez, orar. Entregue àquele que é o dono do ouro da prata, o senhor provedor, porque é difícil. Aí eu disse, mas Dom Fred, enfrentar essa concorrência, eu tá sabendo que eu compro um produto, ele tá vendendo mais barato que eu compro. Como é que é isso? Aí, deixa. Vai orar, vai segurar. Mas assim, mas Dom Fred, é muito difícil, Dom Fred. Sobreviver, fez. Segura, né? Segura. Paciência, orar. Seguro, porque realmente é muito difícil. É muito complicado. É verdade, assim, é uma luta. E eu sempre gosto de falar assim, né? Que bom no bom é muito bom, né? A nossa dificuldade é ser o bom no ruim. Então, na verdade, é onde o crente, ele realmente ele é revelado. A Bíblia fala e Deus fala que vai abalar todas as coisas para que as coisas abaláveis caiam, que só que permaneçam as coisas inabaláveis. Então, vai chegar alguns momentos que a gente vai ser realmente provado e testado, né? Então, tem muita gente que é crente de quando tá tudo dando certinho, mas quando vem uma tempestade, parece que esqueceu que é crente. Quando tem uma briga com o marido ou com a esposa, quando vem uma traição, quando vem uma ofensa, quando vem alguma coisa, as pessoas esquecem que existem princípios que a gente tem que estar fundamentado, né? Negociáveis. Então, eu lembro muito bem, assim como, já que a gente falou meio empresarial, falo um pouco mais da minha área do trabalho também, que eu sou policial militar. Então, aconteceu algo comigo que após a Operação Padrão em 2016 para 2017, onde os policiais estavam lutando pelos seus direitos, Everton, e o governo do estado começou a querer punir as pessoas que estavam no movimento, né? E aí pegaram um áudio de WhatsApp meu e abriram um IPM, que é um processo para excluir a pessoa da polícia, né? Só que o advogado e todos os meus companheiros falaram, olha, quando chegar lá, negue que o áudio é seu e o processo vai rolar e não vai dar em nada. Só que eu já era crente, eu não era pastor naquela época ainda, mas eu já era crente. E eu falava pro pessoal, gente, eu não posso mentir. Eu sou crente. As pessoas, meu irmão, deixa de ser besta. Tu é burro, tu é idiota, tu vai perder o teu emprego, tu tem tua família, teus filhos, tu vai perder o teu sustento, porque tu não pode mentir. Tu mente, depois se ajoelha quando sai da sala e pede perdão a Deus, tá tudo certo. Mas, assim,
é nesse momento que a fé da gente é realmente provada e testada, né? Amém. Porque ser fiel quando tudo tá dando certo é muito fácil. E aí foi necessário ser fiel nas dificuldades, né? E aí, há várias pessoas que foram ser ouvidas também, todo mundo negou. Fala isso, os advogados, não diga que é seu, não diga que é seu. E eu fui lá, chegou na hora, eu disse que era meu. O coronel que tava fazendo até a ouvida, até estranhou, perguntou: você vai dizer que é seu mesmo? Eu falei: vou dizer que é meu. E assim, e até hoje o processo tá rolando, mas não saiu nenhuma punição. E meu advogado falou: qualquer punição que sair, a gente consegue pedir nulidade devido ao prazo que já intercorreu. Então, assim, é confiar em Deus, porque ele é que sabe. Se fosse pra eu não estar mais na polícia hoje, ele sabe o porquê. Talvez ia ter uma ocorrência que eu iria morrer, aconteceria alguma coisa que eu iria me desviar da fé. Eu não sei. Ele sabe, entende? E é isso que a gente precisa saber, é confiar. É confiar nas adversidades. É confiar. Um caso que a gente tava, que você até falou aí de uma mulher que chegou pra tentar abortar o filho. É confiar que, mesmo naquele momento de tempestade que ela tá vendo, ela não tá vendo recurso para sustentar aquele filho, ela não tem marido, foi uma gravidez indesejada, mas é confiar que, mesmo nos nossos erros, Deus ele tem um propósito. Deus ele vai usar aquilo para a glória de Deus, né? Então, é essa confiança que a gente precisa ter, né? Isso é maravilhoso quando a gente Glória a começa a Deus. enxergar. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta a ele, já que a gente tá no mês, né? Eu acredito que ainda. Isso mesmo, esse episódio vai sair agora, no mês de No agosto. mês de agosto ainda, no mês dos pais No ainda. mês dos pais. E eu queria já perguntar, aproveitar o diácono Evertinho, se, como pai e como empresário, como é que tem que ser esse elo, né? Que nem o senhor mesmo falou no início aí, que você tem que ser crente em todos os ambientes que você frequenta. Mas os desafios de ser um diácono e ser um pai. Olha, Deus tem abençoado a minha vida. Veio como resposta para mim a questão deles estarem me seguindo, mesmo estando em casa. Minha esposa, que é católica romana, e eu, da Igreja Episcopal Carismática, dele estar me seguindo e enxergar Cristo através da minha vida, do ministério. E é desafiador, assim, diante de toda a realidade que a gente enfrenta hoje. Lucas tem 20 anos, Mateus tem 15 e Alice tem 12. Então estão numa idade aí. Lucas já está com uma idade bem formada, 20 anos, já sabe o que quer. E Mateus ainda tem 15, está ainda nessa influência ainda muito forte. Mas assim, eu dou graças a Deus por isso, por eu ter Deus ter colocado no meu coração essa visão cristã, de induzir eles, de colocar eles no caminho do Senhor, desde jovem, desde pequenos, eles me seguem, que estão comigo. Mas é uma luta, é muita oração, é muito questionamento, como a gente começou a ter no começo. A gente fala uma coisa, ele sai, quando volta, questiona aquilo que eu falei. Aí eu vou com uma palavra, eu estava conversando com ele agora de manhã, sobre um momento, e eu estava mostrando a palavra a ele. Dizendo: não, a palavra do Senhor não existe, Lucas. Tudo Não é baseado dessa na forma, palavra. Baseado na palavra. Sempre procuro, toda conversa nossa é Bíblia. Amém. Tudo a gente conversa, toda discussão, um assunto, sempre Deus coloca, conversando com ele aqui, e o coração, a mente em oração. Senhor, me guia para que as palavras que saem na minha boca sejam tuas, não minha. Amém. Que a Glória gente a possa Deus. estar conduzindo Amém, isso. amém. Glória Isso a é, Deus. isso é muito importante, né, Icaro? Muito Muito importante. Como pai, como diácono, E vem como uma empresário. e tem, como até falando assim sobre empresário e outras coisas, do meu comportamento, é de ser testemunho, de não estar falando, pregando e vivendo. Eu acredito que eles vejam essa realidade na minha vida também como O testemunho, ele testemunho fala de mais vida. do que palavras Isso, justo. que A são palavra faladas. convence, mas o testemunho ele arrasta, né? Ele arrasta, é É, verdade. isso É aí. muito forte isso. É o testemunho. A gente vê que existem pais que são figuras públicas, têm status, mas a gente vê que com o tempo a gente descobre que as famílias são desestruturadas e a gente sabe que a família é a base de todo o sucesso que você vai ter aqui no terreno. Então, se você não fertilizar a sua família com a palavra do Senhor, como servo do Senhor, seja você. Porque assim, a gente acha que a Bíblia fala que quem é mais dado é cobrado. Mas você, como servo do Senhor, tem que ter a responsabilidade como homem, como um pai, como um provedor, de proteger a sua família e fertilizar e fortalecer baseado na palavra a sua família, né? Trazer a vontade de Deus sobre A a sua vontade de vida, Deus. na vida da sua família. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É verdade. A Bíblia, ela
ela nos ensina, né, o cristão ter que ser sal e luz nesse mundo, né? E aí é um grande desafio. É um grande desafio, Everton. E assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque Jesus ele fala que o reino de Deus e para ser discípulo dele são necessários renúncias, são necessários carregar a sua cruz e também é necessário um amor por Deus acima de todas as coisas. Ele fala que aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, aquele que amar qualquer vínculo aqui terreno a mais do que ele diz, não está pronto para ser o meu discípulo. Entende, Everton? Então, eu queria que o senhor desse uma orientação para as pessoas que estão assistindo e vendo aí, como é que, o que é que precisa se fazer para seguir verdadeiramente Jesus, para se tornar um discípulo dele, né? Para ter essa mudança, né? Isso. Essa noia de mudança de vida. Realmente é muito difícil. A gente tem muitas influências, muitas tentações que tentam nos desviar, mas é realmente ter uma vida assim entregue. Diante da dificuldade, diante de qualquer dúvida ou questionamento, a gente buscar a Deus. E o nosso coração, ele é mais enganoso que todas as coisas, essa é a palavra do Senhor. Ele é tendencioso ao mal. Então a gente tem que realmente ter uma entrega em Cristo, não perdendo, eu acredito que Deus fala com cada um quando você busca Ele, é oração, é vigília, mas aquela pessoa que não tem Cristo no coração, quando não entende ainda, eu desafio a questionar Deus. Questione Deus, fique de joelho e questione Ele, nas suas dúvidas, nas suas dores, o porquê. Senhor, eu tenho essa vida porque eu vivo dessa forma, porque aquele irmão é assim, eu sou assim. Questione. É um desafio sempre que eu falo quando alguém chega com alguma dificuldade de dizer, não, mas é fácil, o bom no bom, e já tem uma vida assim, é muito bom e eu estou com essa. Então, questiona Deus. Se coloque na presença dele. Se não pode sair da presença de Deus. Se você sair, você vai cair. E você vai dar ouvidos a outras coisas, a outras pessoas, a outras, sei lá, ocasiões ou tentações, você vai ouvir isso aí, essa busca desse prazer, de algo momentâneo, daquela satisfação momentânea. Mulheres, dinheiro, enfim. Mas aí eu, sempre que vem conversar comigo, digo, questione a Deus. Chame a Deus, coloque na presença dele e diga, Deus, por que isso? Se tu és Deus, desafie Deus. Desafie que ele vai lhe responder. É verdade. Amém. Isso é muito importante, Glória a Deus. porque a gente observa assim, né? Tem um momento que Jesus fala, ele diz assim, porque ele saiu de Jerusalém e ele foi para uma cidade um pouco mais afastada de Betânia e chegou uma mensagem dizendo para ele, ó, Lázaro tá doente, vai lá visitar ele. E Jesus não foi. Passou um tempo, depois de 4 dias ele vai. E quando ele vai, os discípulos falam, Jesus, a gente saiu de Jerusalém agora, que para ir para Betânia tem que passar por Jerusalém. E tentaram matar Jesus lá. E Jesus fala, olha, quem anda de dia não tropeça. Quem anda de noite vai tropeçar. Então, o que Jesus está falando é que quem anda fazendo o que é correto, por mais dificuldade que possa ter, por mais que não faça sentido fazer alguma coisa, não vai tropeçar. Mas ele fala que aquele que anda fazendo o que é errado, ou que anda nas trevas, ou que anda à noite, pode até dar certo temporariamente, mas uma hora ou outra vai dar errado. Vai dar errado. Então, o que muitas vezes a gente precisa ter um entendimento é que Gálatas 6:9 diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A Bíblia fala, ó, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai semear, você vai colher. Então, se você plantou um monte de coisa errada, e se sua vida tá dando errada agora, muitas vezes a gente quer, Deus, por que tá acontecendo? Calma, gente. Olha o que você plantou. Você é uma pessoa que enganava, dava calote, que traía, que fazia tudo errado, e porque você está colhendo agora, então a gente tem que entender que muita coisa é resultado da nossa semeadura lá atrás, né? E aí a gente vê Jacó, e é muito interessante, Ícaro, porque Jacó, o nome dele significava enganador, usurpador, ele já nasceu pegando o calcanhar do irmão, para pegar a primogenitura, ele enrola o irmão, ganha a primogenitura. Então ele foi um cara que viveu a sua vida enganando e enrolando as pessoas.
Mas aí chegou um determinado momento da sua vida que ele se apaixonou por uma mulher, ele fez, opa, eu quero ela, cara, trabalhe 7 anos por ela que você vai ter. E aí, quando ele recebe a irmã dela e não ela, aí ele fala, que é isso que tu me fizeste? Tu me enganaste. E aí, ele esquece de olhar, eu enganei minha vida todinha e agora fui enganado. Então, muitas vezes, isso que a gente tá colhendo é resultado daquilo que a gente plantou lá atrás. É verdade. Então, o que Jesus nos ensina é que quem anda fazendo o que é correto, gente, mesmo que não dê certo agora, Deus vai dar um direcionamento e vai trazer algo extraordinário para a sua vida lá na frente. E é por isso que Jesus ele ensina, olhe, existe uma prioridade na nossa vida. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que beber, com o que vestir, mas ele faz, ponha o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Isso. Se a gente tivesse esse pensamento de eu vou priorizar o reino e o resto Deus é que vai acrescentar, a nossa vida seria diferente. É verdade. Você nunca vai ver Jesus ansioso, preocupado, aperreado, estressado. Por quê? Porque ele priorizava o reino. Porque Jesus estava dormindo num barco que estava numa tempestade, que os caras que eram pescadores experientes estavam dizendo, a gente vai morrer. Então, meu Deus, que tempestade é essa? Que o cara consegue dormir com um travesseirinho na parte onde fica o leme, que é a parte que dá a direção do barco. A turma diz, meu Deus, o cara tá na direção do barco e tá dormindo. Aí vai morrer. Acabou-se pra gente. Mas Jesus falou, olha, coloca o reino de Deus. Se Deus mandou a gente pro outro lado, a gente vai chegar lá. E aí ele se levanta na hora e acaba com aquilo tudo, né? É confiar nele, Então né? é essa confiança. É essa confiança que o nosso pastor aqui tá mostrando que o empresário precisa ter, de confiar que fazendo o que é correto no meio empresarial, Deus vai honrar e abençoar. Por mais que o seu concorrente esteja fazendo errado e possa estar tendo lucros maiores imediatos, uma hora ou outra as coisas vão mudar aqui, as coisas começam a dar errado, é carro que pega fogo, é gente que rouba, é não sei o quê, é doença que perde o dinheiro todinho. E a pessoa não entende, meu Deus, o que é que tá acontecendo na minha vida? E a gente, quem anda de dia não tropeça. Quem anda de noite vai É tropeçar. verdade. Eu me lembro que da parte da... Se eu tava falando da parte da semeadura, né? Além de a gente querer... A gente plantar figo, querer colher maçã, as pessoas também não entendem de um tempo determinado. A palavra do Senhor fala de um tempo determinado para tudo, né? Há um momento de plantar, de colher e de semear. Então, as pessoas hoje, nesse mundo moderno e acelerado, não têm a paciência de semear, de aguar, de plantar e acaba colhendo outros frutos que nem era aquilo que você plantou. E que normalmente você quer plantar uma semente de figo e colher maçã. Então, assim, não tem como você ser um servo do Senhor, ser um diácono na sua igreja, ser e em outro lugar, em outro ambiente, ser outra coisa. Provavelmente você vai colher outra semente, vai colher outro fruto. Então, Verdade. o caminho do Senhor, acredito que a palavra do Senhor é a semente, que o diácono Évido vem semeando em onde quer que ele esteja, e ele está colhendo já frutos, onde na sua empresa, no seu comércio, está colhendo frutos, onde seus colaboradores, onde a sua farmácia está sendo local até de salvação. Né, irmão? Então, eu acredito que vem muito disso, da questão de semear. A gente não entende hoje, a gente quer rápido, a gente quer um retorno rápido, mas tem um tempo determinado e tem a semente certa para ser lançada. Por isso a gente tem aí, ó, são 54 anos, mesmo dentro das dificuldades, altos e baixos, a gente sempre permanece no Senhor. Sempre aprendi na minha vida, graças a Deus, mesmo no berço presbiteriano, e foi uma base muito boa. Deus abençoe a igreja presbiteriana sempre. E foi um tempo realmente de maturidade espiritual que eu tive e poder trazer isso da nossa família para a farmácia, para o comércio. Também a loja de cosméticos também, que também a gente trabalha, né, dessa forma de colocar Deus como prioridade. Amém, glória a Deus. Diácono Everton, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação, dicas ou até livros também de pessoas que estão passando por esse momento de não entender os caminhos do Senhor e tá em dúvida de saber, meu Deus, eu sou empresário, eu quero ser pastor, como eu vou ser pai, que tá em dúvida, que tá perdido nos caminhos do Senhor, que não tá nos caminhos do Senhor, que realmente quem tá perdido não está nos caminhos do Senhor.
passa uma orientação para as pessoas que estão ouvindo hoje, para todos. Pronto. Até fui indicado pelo nosso bispo a ler 2 livros. Um eu li, que foi O Reino de Ponta Cabeça. Sim. Simon Sinek não, né? Muito bom livro. O livro ele traz justamente todos esses parâmetros, esses questionamentos da realidade que a gente vive aqui e a realidade espiritual. Sim. Aí por isso que ele fala o reino de ponta cabeça, que é todo o contrário daquilo que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente vê. O Sermão do Monte é isso, né? O Sermão do Monte, ele traz o reino de ponta cabeça, né? Aí é um livro extraordinário, quem puder ler, ele é um pouco grandinho, mas vale a pena a leitura. Mas um que eu queria indicar ainda mais do que ele é Deuses Falsos. De Craig Groeschel não, né? Não, Craig Groeschel não, é de... Esqueci o nome dele agora. Eu já li ele também. Muito bom. É muito bom. Ele é muito bom, ele é realmente trazendo ídolos. Isso. O que você coloca como ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Então ele fala, trazendo a parte bíblica, você traz as histórias bíblicas. A que mais me impactou foi a de Jonas, quando ele traz o porquê Jonas foi levado a Nínive, né? Nínive, que foi ir para um lugar e querer ir para outro, e o porquê, o coração de Jonas decidiu isso. Não foi apenas medo de morrer por ser uma cidade mais violenta, não. Mas houve uma transformação ali em Jonas. E esse livro fala isso, de ídolos. Do que cada um coloca como ídolo na sua vida. Então o livro é Deuses Falsos. Quem puder vai ter um direcionamento aí, uma mudança realmente de pensamento, mudança de vida. Amém. Eu já anotei aqui, já. A pessoa que tá escutando aí, assistindo, É, anota. eu não li, eu ouvi um audiobook dele, do Deuses Falsos, muito bom, muito bom, muito bom. O Reino de Ponta Cabeça também, é uma indicação muito boa, muito boa. Livros extraordinários os dois, vai anotando aí, a gente já anotou aqui, Já anotei. já começa a literatura que são importantes para a nossa vida. E, pastor, eu queria que o senhor desse uma orientação. Para a gente poder finalizar, né, Ícaro? Sim. Para quem está ouvindo e que não é cristão, para quem é empresário e não é cristão, para quem é pai e ainda não é cristão, que o senhor desse uma orientação assim, por que essa pessoa deveria escolher Jesus? O Senhor é uma pergunta assim, bem abrangente, porque a gente tem que saber que o Senhor ele é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outra forma de viver, de caminhar, a não ser no caminho de Cristo. E sem ele não há vida. Ele nos traz vida. Nós perdemos através do pecado, e quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos essa oportunidade de nos reconciliar com o Pai através de Cristo Jesus. Então, não há como suportar, não há como viver, não há como caminhar sem Cristo. Tem, mas para a perdição. Temos uma realidade que não é muito falada, que é a realidade do inferno, da condenação, e falamos muito do Deus de amor, mas o Deus também é justiça. Sim. Então a gente tem que procurar viver buscando a justiça de Deus sobre nossas vidas, mas através de Cristo Jesus, que é através da graça e da misericórdia. Então só em Cristo que nós vamos alcançar esse caminho, só nele que é o caminho que a gente vai poder viver sem que a gente trace ou tente buscar atalhos, um caminho que não é o caminho da verdade, e encontrar uma realidade que ela vai ser vista muito tarde, que é a realidade do inferno. E quando estiver lá não tem como mais voltar. Verdade. Mas buscar Deus de uma forma assim, diária. Primeiro, primícias, né? Deus ser primeiro em tudo. Não acordar, na comida, no que você for fazer, o que for começar com Deus. Existe um ditado, pastor, que as pessoas falam que para entrar no inferno não precisa acreditar que ele existe, Exato. né? Então, Fé é para concorrência, é pro céu, né? é Fé verdade. pro céu. Fé é pro céu. Fé é pro céu. Pastor Pedro, gostaria... Pastor Pedro? Confundi agora, Foi, pastor Pedro. foi com a bola. Foi. Pastor Everton, gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite, por estar disposto aí em falar da sua vida, do seu testemunho para as pessoas, para que as pessoas busquem o caminho do Senhor. Então, somos gratos por o Senhor ter aceitado aqui participar desse projeto maravilhoso, que é o Renovation Cast, que vem alcançando pessoas, não só daqui, mas também de fora. Agradecer a todos que ficaram ao final desse episódio, e para você que chegou até o final, então não esquece de curtir, compartilhar e comentar.
Me diga aí o que é que você achou desse episódio, o que é que você acha dos próximos episódios. Digam temas aí que vocês gostariam de ouvir aqui nesse podcast. Agradecer também a todos, agradecer o nosso staff aí que está sempre conosco aí, nos ajudando. Gente, esse foi mais um podcast, esse foi mais um Renovation Cast. Fica de olho aí nos próximos dias que vai ter mais episódios. É isso aí, pastor. Isso aí, gente. Valeu aí. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Valeu, pessoal. Amém. Fique na paz.